Oi, gente, boa noite. Que alegria poder receber vocês aqui nesse espaço. Hoje a gente vai falar sobre temas relativos à liderança, sobre a questão da nossa agenda. Então, convida logo aí seu amigo, sua amiga que está precisando organizar a sua vida interior para entrar aqui também, participar com a gente. Vai ser uma noite de bastante partilha. Quero contar aqui com vocês, com a participação de todo mundo. Boa noite, Tatiana, tá chegando aí, outras pessoas também. Já clica logo aí no aviãozinho, convida a gente para entrar aqui, porque hoje o tema tá que tá, hein? Eu acho que pega para todo mundo e certamente vai tocar em algum ponto aí para você também, né? Quero dar as boas-vindas a todos e todas aí que estão chegando. Esse tema da agenda, ele é muito importante para a vida da gente, porque muitas coisas são norteadas a partir de como a gente conduz a gestão do nosso tempo, né? E eu quero começar contando para vocês, viu, Jussiara, Danilo, Tatiana e outros que estão chegando. Eu quero começar contando para vocês uma história que aconteceu comigo. Eu estava numa viagem para uma igreja onde eu fui me apresentar ali, levar uma reflexão para o trabalho das mulheres. E enquanto a gente estava caminhando na direção do local que a gente ia realizar o evento, a pastora que me convidou falou assim: olha, bispa, a senhora é muito ocupada, aí eu fico vendo as suas viagens, as coisas que a senhora faz, e começou a fazer uma lista das minhas atividades, do que ela vinha acompanhando, né, nas redes sociais e tudo mais. Tudo bem? Vão chegando aí. E aí foi muito engraçado, porque em um determinado momento eu falei para ela: nossa, quando você começa a enumerar as coisas que eu faço, me dá um cansaço, né? Eu fico assim, achando que eu tô meio sobrecarregada quando você começa a falar muito sobre isso. E aí, às vezes, eu percebo que a gente tem, talvez até assim como uma coisa cultural, aquela necessidade de parecer alguém ocupado. Aquela necessidade de parecer alguém que tá sempre envolvido com uma série de coisas. Que se a gente estiver meditando, se a gente estiver de férias, se a gente estiver numa folga, isso pode ser mal visto e mal interpretado por outras pessoas. E que às vezes as pessoas querem falar sobre essa questão da agenda como se a agenda em si fosse um sinal de produtividade. E talvez aí esteja algum dos nossos maiores enganos, né? E se você compartilha dessa percepção comigo, então esse aqui vai ser o espaço para você. Quero dar as boas-vindas aí ao Vinícius, ao Oséias, à Jaqueline, ao Pedro, que está falando lá de Carangola. Bem-vindo, Pedro, aqui no nosso espaço. A Cíntia também, que está chegando aí. A Luzia. Eita, Luzia, minha querida, tudo bem com você? A Neila também está aqui com a gente, a Neila Maria, muito bem-vindos. Fábio também, Deus abençoe. Vai ser uma alegria compartilhar com vocês esse tempo. Quero que vocês também aproveitem, se você achar que tem alguém que está vivendo alguma dificuldade com essa questão da agenda e precisa refletir sobre isso, já clica aí, já vai mandando para os seus amigos no aviãozinho. Isso tudo vai ser muito bom para que a gente possa partilhar desse tempo. Bem, quero contar para vocês também, talvez algumas aqui não me conhecem, um pouquinho mais sobre a minha vida, né? Eu fui eleita como bispa da Igreja Metodista aqui para a 8ª região eclesiástica. A 8ª região da nossa igreja, ela fica nos distritos, nos estados, né, do Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Distrito Federal. E mais recentemente, a gente também adquiriu aqui, no último concílio, a responsabilidade de estar cuidando do Rio Grande do Norte. Então, são 5 estados debaixo aí da nossa administração. Eu moro aqui no Distrito Federal, moro em Brasília, né? Estamos cuidando, então, desses estados da nossa federação. O tempo, né, que eu estou aqui, esse é o início do meu 2º mandato. Eu fui eleita em 2017 e eu e a minha família, então, desde então, moramos aqui em Brasília. O meu marido também se chama Otávio, ele é pastor e nós temos 2 filhas, né? E durante esse tempo que eu venho desenvolvendo aqui a liderança como bispa na região, eu fui percebendo a necessidade de me aprimorar em muitas informações e técnicas sobre liderança que muita gente, às vezes, vivencia no dia a dia, as dificuldades,
e não tem assim recursos, às vezes não consegue desenvolver uma reflexão específica para essa área do ministério pastoral, essa área da questão da igreja, da liderança na igreja. E eu então resolvi estudar. Esses dias eu estava ouvindo meu marido conversando comigo e ele falou o seguinte: olha, você hoje é uma expert em liderança, né? Você tem que ser, você se tornou uma especialista em liderança. E é isso que eu venho tentando fazer mesmo, me tornar uma especialista nisso, para que não apenas eu possa desenvolver um trabalho aqui na região que seja relevante, como também instruir os pastores e pastoras, as lideranças da igreja, naquilo que a gente vai percebendo e colecionando como experiência. Eu também já tive nessa questão pastoral vários momentos de depressão, de ansiedade, às vezes momentos de sentir que não estava dando conta da agenda. E por causa disso também, os assuntos relacionados à liderança, os assuntos relacionados à saúde mental e espiritual do pastor e da pastora, especialmente, vieram me interessando, né? E a gente sabe que nós vivemos momentos de esgotamento na nossa vida ministerial. Eu me lembro como pastora, deixa eu ir acompanhando vocês aqui um pouquinho, né? Quem mais está chegando aqui? Eu me lembro que nesse meu tempo de pastora, uma vez eu e o Otávio, lá em Minas Gerais, quando a gente pastoreava, chegou um determinado dia, a gente falou assim: estamos cansados, tá tudo muito pesado, muito difícil. E aí a gente disse: bom, se a gente está cansado, nossos líderes também devem estar cansados, né? E a gente então decidiu revisitar a nossa agenda, revisitar a agenda da igreja, e aquilo permitiu que as pessoas se refizessem. Então a gente sabe que a agenda pode ser um grande gargalo aí do nosso ministério. E eu quero então trabalhar com vocês um pouquinho sobre esse tema, né? E eu venho estudando sobre isso, me especializando sobre isso. Inclusive também o meu último livro que eu escrevi, que chama Incompleto, ele fala justamente sobre as questões emocionais do líder e como é que isso impacta, né, na vida dele, no ministério dele, a partir da experiência lá de Jefité. Esse livro se chama Incompleto, você encontra aí nas redes sociais, né? E comigo também, se você assim desejar. Bom, a gente vai fazer nesse mês agora, finalzinho de julho e agosto, 4 lives. Hoje é a primeira e nós vamos fazer essas lives. O objetivo delas é ajudar vocês na sua capacitação ministerial, e eu tenho uma surpresa na última. Então, se você ficar comigo todos esses dias, acompanhar as lives toda quinta-feira, nesse mesmo horário, no último dia eu tenho uma surpresa muito especial para você. Quero que você participe, que fique aí comigo, tá bom? E eu quero então que esse tempo seja assim de grande aprendizado e de avanço aí para você, né? Muito bem-vindos todos e todas. Olha, chegou o Vanderlei também. Abraço, Vanderlei. Como é que tá a praia aí, meu filho? Né? Falando com a gente desde lá de Vila Velha. Muita gente boa aqui participando com a gente nessa live. Sejam todos bem-vindos. Bom, vamos falar um pouquinho então, rapidamente, sobre o conteúdo geral dessa nossa conversa? O conteúdo é o seguinte: quando você pensa na sua agenda de trabalho, quais os sentimentos que isso lhe desperta? Quais os sentimentos que isso desperta em você? Satisfação? Vitória sobre os desafios? Realização pessoal? Ou quando você pensa na sua agenda, você fica cansado, você fica fatigado, só de pensar, nem fez ainda, só de pensar na sua agenda, quais os sentimentos que vêm a você? Coloca aí nos comentários, vou dar um minutinho para vocês escreverem aí nos comentários para mim, como é que vocês andam se sentindo sobre a agenda de vocês? Que sentimentos a agenda desperta? Vamos lá? Coloca aí para mim nos comentários, deixa eu ver como é que estão as sensações de vocês sobre o dia a dia. Quando você pensa na sua agenda, como é que você se sente? Quais as sensações você tem quando você pensa na sua agenda? Coloca aí nos comentários para mim. Boa noite, Cláudia, tudo bem? A Jocely também chegou. E ó, o Vanderlei já colocou aqui ansiedade, fica ansioso quando pensa na agenda. Ó, o André fica muito animado. O André já fica muito animado. O Vanderlei fica meio ansioso, mas o André tá animadíssimo com a agenda dele. O que mais? A Josiara acha que não vai dar conta. A Jaqueline acha também que ela se sente ansiosa. A Aline diz que quando ela pensa na agenda, não tem tempo para tudo. E a Elaine diz que está cansada.
Ai, gente, sensação de exaustão, Vinícius. Eita. Bom, eu quero dizer para vocês que eu também tenho esses mesmos sentimentos, às vezes, né? Preocupada, né, Cláudia? Muita responsabilidade, né, Neila? Eita, coisas demais que acontecem com a gente. A Fátima também tá cansada. E eu acho que cansaço é um sentimento geral aí. Eu também, às vezes, eu penso sobre isso. E existem momentos que a gente começa a ficar ali estressado, cansado, nervoso, né? A gente precisa desenvolver algumas técnicas e a gente precisa pensar mesmo bastante sobre a nossa agenda e sobre como é que isso vai funcionar. Então, eu queria trabalhar com você alguma coisa sobre isso, né? Primeiro de tudo, o seguinte, gente, uma agenda lotada, ela é tão problemática quanto uma agenda vazia. Muita gente acha que se colocar muitas coisas para fazer, isso vai dar para eles uma sensação de produtividade, né? Que vai, vou me mostrar útil para o mundo. Acho que todo mundo quer ser útil e às vezes a gente sente que quando a gente está parado, a gente não está sendo útil. Eu queria lembrar para vocês uma experiência dessa, né? De ansiedade também, de angústia, uma experiência dessa de achar que não vai dar conta de tudo e às vezes até de culpar as pessoas ao redor quando alguma coisa não funciona bem. Essa experiência está na Bíblia e eu quero falar com vocês sobre a agenda a partir dela. Existe um relato bíblico de que Jesus uma vez foi visitar os seus amigos. Não era uma agenda oficial, não era uma agenda de trabalho, não era uma reunião de empresa, não era uma questão organizacional. Para gente que é metodista, não era uma reunião de liderança, não era uma reunião de clã. Jesus tinha ido visitar os amigos dele. Acontece que aquele momento social, que era para ser de alegria, que era para ser de descontração, ele se tornou um momento muito pesado. Quando Jesus estava na casa de Maria, de Marta e de Lázaro, aconteceu que Marta ficou agitada com muitas coisas. As coisas que agitavam Marta eram coisas normais, que muitas de nós, até mulheres, enfrentamos. Será que a casa está arrumada o suficiente? Será que a comida está agradável? Será que as coisas estão no seu devido lugar? Todo mundo tem o que beber? Todo mundo tem o que comer? Está funcionando tudo bem para todo mundo? E esse sentimento de ter que agitar e organizar e fazer tudo foi dando um grande desgaste em Marta. O resultado foi que ela se aproximou de Jesus, veja, Jesus era o convidado, e ela se aproximou dele nervosa. Ela se aproximou dele assim com aquele peso todo da situação e disse: Senhor, o Senhor não está se importando comigo? Que eu estou aqui servindo sozinha e a minha irmã está aí sentada a seus pés? Jesus olhou para Marta e disse para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, porém uma coisa só é necessária. E às vezes quando a gente pensa nesse texto, a gente pensa que Jesus está fazendo uma comparação entre Marta e Maria. Mas muitos intérpretes dizem que a grande questão que estava ali era assim, olha, uma coisa só. É para fazer macarrão? Faz macarrão. É para fazer arroz? Faz arroz, sabe? Mas não se preocupe com um menu muito grande, porque o mais importante nessa agenda é que nós possamos viver os relacionamentos. Então, uma agenda vazia, aquela agenda daquela pessoa que não faz nada, é uma agenda complicada. Mas uma agenda lotada também é. E aí você precisa, primeiramente, chegar à conclusão de que tudo que a gente pensa sobre gestão do tempo, às vezes está muito errado. Pode ser que nós estamos partindo de um ponto de vista equivocado. E eu vou comprovar para você. Às vezes a gente acha que o tempo é uma coisa lógica. E nós tomamos decisões de gestão do tempo baseados nessa lógica. Se eu abrir o meu calendário aqui, a minha agenda, eu tenho lá de segunda a sexta, eu posso atender tais e tais pessoas, posso fazer tais e tais reuniões. E muitas vezes eu não levo em conta que a minha agenda e a minha gestão do tempo é também uma questão emocional. No dia em que eu levanto muito disposta, em que as coisas estão bem, os hormônios estão funcionando, tá tudo legal comigo, normalmente eu vou gerenciar o meu dia melhor. Mas se as minhas emoções não estiverem boas naquele dia, pode ser que eu comece a ter uma série de outras coisas, como procrastinação, como ansiedade, e muitas vezes a ansiedade leva a gente a uma paralisia, né? O pessoal fala que ansiedade é excesso de futuro, eu quero preservar tudo, controlar tudo, né? E aí eu não consigo levar em conta, e aí então a minha agenda dilotada, ela começa a ficar sobrecarregada.
Porque cada vez que eu não dou conta da coisa num dia, a minha tendência é jogar aquilo para o dia seguinte. E eu já começo no dia seguinte com ainda mais ansiedade, porque além das coisas daquele dia, eu tenho que dar conta do dia anterior. Então, uma agenda lotada é algo muito complicado. E como a gente vai trabalhar isso pelo lado das emoções, eu gostaria que você pudesse pegar aí o seu papelzinho, o seu caderno e anotar algumas chaves que eu vou passar para você. Por que eu estou enchendo a minha agenda? Essa é a primeira pergunta. Qual a necessidade que eu tenho de todos esses programas, de todas essas atividades? Ou por que será que eu, como líder, quero imputar o meu ministério, a minha célula, a minha igreja, uma quantidade tão grande assim de atividades? Primeira coisa que eu preciso tomar cuidado é para não fazer com isso uma agenda fake. Muitas agendas lotadas são agendas fake. O que eu quero dizer com isso? No começo do ano, quando você senta para planejar com a sua igreja, você estabelece, ou seu ministério, você estabelece várias atividades. No decorrer do ano, você vai jogando aquilo de lado. E acaba que você lotou a agenda no começo do ano, mas efetivamente você não fez entregas, não houve resultado daquilo que você colocou na sua agenda. Então, uma agenda é mais do que um calendário de atividades. Quando você chega ao final dessa agenda fake, o sentimento, aquele sentimento que a gente chama de síndrome do impostor, ele vai cada vez consumindo você mais e mais, até você se tornar uma pessoa que efetivamente não leva a cabo coisa nenhuma. E eu conheço bastante pessoas que começam e não terminam. Então, cuidado para não lotar a sua agenda de eventos fake para parecer que você vai ser uma pessoa produtiva naquele ano, mas efetivamente acabar não acontecendo. É melhor ter menos coisas, mas você de fato fazer uma entrega, do que você querer parecer muito produtivo e no final você não ter entrega nenhuma, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que eu quero tratar com você é o seguinte: se tem a agenda fake, a gente tá aqui no Instagram, mas a gente é obrigada a dizer, né? Também existe uma agenda instagramável. Sabe o que eu vou chamar de agenda instagramável? É aquela agenda em que a gente realiza uma série de muitos eventos. Há hoje uma necessidade muito grande da gente estar realizando o evento pelo evento. E muitas vezes a ideia desse evento, como aí a gente às vezes faz no Instagram, é agir de uma maneira muito festeira com aquilo, né? E eu quero adquirir aqueles seguidores, mas eu não tenho depois um processo de consolidação dessas pessoas, eu não tenho um processo de relacionamento, eu não consigo fazer com que essas pessoas que eu atraio para o meu evento, elas permaneçam na igreja. Então essa agenda instagramável, cada dia ela procura o que está em alta, né? A gente brinca assim, qual é o áudio que está em alta? Qual é o vídeo que está em alta? Qual é o evento que está em alta? Então eu tenho que tomar muito cuidado também para que a minha agenda não seja uma agenda instagramável, né? E a última coisa que eu preciso tomar cuidado com a minha agenda é para que essa agenda não seja alguma coisa relacionada com a reputação. Muitas vezes a gente faz coisas para parecer aos outros que a gente está agindo com uma reputação, com uma respeitabilidade, mas na verdade aquela agenda não está respondendo às questões mais profundas da vida da gente. E aí a gente se torna como Maria. A gente fica rodopiando no mesmo lugar, girando com muitas preocupações, quando as coisas reais estão acontecendo e a gente não está percebendo elas. A gente não está, de fato, investindo nisso, né? Faz sentido aí para você algumas dessas coisas que a gente tem colocado? Quando você olha a sua agenda, a agenda da sua organização, será que você consegue perceber alguns momentos fake em que a gente planejou aquele evento, colocou no calendário, ele não aconteceu e ninguém mais voltou nisso, não teve avaliação? Isso costuma acontecer na sua igreja? Será que às vezes você também tem tido assim essa agenda instagramável? A gente faz o evento, faz as coisas acontecerem, mas depois ninguém foi engajado, ninguém foi atraído, ninguém permaneceu? Ou será também que você tem essa agenda aí só por uma reputação, parece que estão acontecendo as coisas, parece que está funcionando, mas a gente também não encontra aí um alvo? Aí a gente chega à grande questão da agenda. A agenda é emocional. A nossa agenda e a nossa gestão do tempo também é emocional. A gente faz muita coisa, mas quando elas terminam, como é que a gente se sente? A gente deseja ter controle,
a gente deseja ter descanso, a gente deseja ter paz na nossa agenda. Mas ela acaba trazendo para a gente cansaço, esgotamento, burnout e uma série de outros problemas emocionais. A gente se sente constantemente soterrado, arrasado, atrasado, né? A gente sente que começou, mas não conseguiu terminar. E a sensação que a gente tem é a sensação de Marta. Eu tô sobrecarregada, né? Eu tô sobrecarregada. E o risco disso é a gente ainda derramar sobre as outras pessoas, sobre a nossa organização, um sentimento de derrota, de frustração, de angústia, de ansiedade. Deus não deseja nada disso pra gente. Então, tudo que a gente pensa sobre gestão do tempo, a gente pensa muito pelo sentido da lógica, quando a gente precisa levar em conta que, além da lógica, a gente também usa as emoções para conduzir a nossa agenda. Aqui entra o primeiro ponto. Existe um autor chamado Jane Austen, acho que é isso mesmo, o sobrenome é esse, talvez eu me enganei aqui sobre o primeiro nome, depois eu já coloco nos comentários para vocês. Mas ele fala muito sobre a questão da agenda oculta do líder, né? A gente, às vezes, está fazendo uma coisa que aparentemente é boa, mas o nosso interior, o nosso íntimo, ele está fazendo aquilo por uma outra motivação. O que vai tornar a minha agenda mais eficiente é eu perguntar pela intencionalidade dela, né? A Ana já está aqui adiantando nos comentários algo que eu também quero mencionar, que é a gente trocar o urgente pelo importante. Nós vamos falar aí um pouquinho sobre isso, né? Mas a gente, muitas vezes, quando trabalha o emocional, a gente está fazendo uma agenda para suprir as nossas necessidades de reconhecimento, a gente gostar de ser visto como alguém produtivo, a gente gostar de ser visto como alguém ativo. E essa preocupação com a aparência da agenda tira de nós o mais importante, o objetivo da agenda, a intencionalidade. Nós podemos observar que muitas vezes a gente encontra essa intencionalidade na própria vida de Jesus. Que eu me lembro aqui, por exemplo, se você abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João, naquele episódio da mulher samaritana, você vai encontrar o texto dizendo: era-lhe necessário passar por Samaria. Então Jesus, ele faz o seu trajeto percebendo a necessidade. Existe a necessidade de encontrar com aquela pessoa, existe a necessidade de fazer aquele encontro acontecer, ele é real, ele é importante? Bom, então eu vou colocar ele na minha agenda. Pode ser que passar por Samaria seja uma volta, mas se é necessário, então eu vou. Né? E Jesus, então, ele coloca as coisas, várias vezes nos evangelhos a gente vê que ele estabelece necessidades, ele estabelece prioridades. Então a gente precisa cuidar das nossas emoções para que elas não atropelem a nossa agenda, né? Como é que o pessoal pensava muito a questão da agenda no passado? Muitas vezes se pensava por um jeito assim meio que unidimensional. Quando eu pensava agenda, eu pensava, preciso fazer coisas eficientes. Preciso gerar e gerir o meu tempo de maneira que todas as coisas que eu faça sejam eficientes. Esse pensamento prevaleceu aí muito mais entre 1950 e 1960, quando a gente tem um segundo boom daquela revolução industrial, né? E a gente vai automatizando as coisas cada vez mais, nós estamos perguntando pela eficiência. Eu quero gerir o meu tempo de maneira que ele seja eficiente. Ali, na base de 1980, a gente começou a ter um pensamento mais assim, bidimensional, vou chamar assim, né? Onde você tem isso que acho que a Ana colocou aí pra gente, né? Você trabalhar a urgência, a prioridade, a necessidade. E aí, muitas vezes, se confunde, porque tudo aquilo que parece importante para mim pode ser que também venha a se tornar prioritário. E às vezes eu vejo as pessoas colocando as questões da agenda mais ou menos assim. Primeiro Deus, depois a família, depois a igreja. Essa é a ordem de prioridades que eu tenho, né? Mas como é que eu resolvo isso no dia a dia? Como é que eu sei que eu estou colocando Deus de prioridade? Como é que eu sei, né, que a família está sendo prioritária nesse momento? Então, estabelecer prioridade e urgência muitas vezes pode ser para nós, na prática, só um jogo de palavras. E a gente não conseguir sair desse looping
eterno de se sentir sobrecarregado, né? E aí o problema quando a gente trabalha com essa ideia da priorização é que a gente não cria mais tempo na nossa agenda. A gente faz uma ordem das tarefas. E se a gente continuar a não dar conta da ordem das tarefas, nós vamos continuar com um problema do mesmo jeito. Hoje em dia, na verdade, a maioria das pessoas, quando pensa na agenda, ela pensa também numa ideia de multiplicação, né? Os grandes líderes hoje, eles estão pensando numa ideia de que eu posso também ter um pensamento que é tridimensional, sabe? Ao invés de eu pensar só na eficiência, ao invés de eu pensar só na priorização, eu penso também na significância. E aí entra o lado em que eu consigo encontrar equilíbrio entre a minha emoção e a minha agenda. Esse conceito de significância, ele está presente hoje em muitos gestores do tempo. Muita gente que está discutindo esse assunto trabalha com essa ideia da significância. E aí a ideia da significância é o seguinte: ao invés de eu fazer a minha agenda baseado na quantidade de tempo que eu quero ou no meu objetivo imediato, que é satisfazer a necessidade de parecer alguém ocupado, eu começo a perguntar: esse evento na minha agenda, quantas pessoas ele tem poder de impactar? Esse evento na minha agenda, qual a permanência dele no tempo? Porque pode ser que eu esteja fazendo uma coisa muito legal hoje, mas que ela não vai repercutir no tempo. E pode ser que eu esteja fazendo uma coisa que seja bem pequena para mim hoje, mas que ela vai ter um grande impacto no futuro amanhã. Por exemplo, pode ser que você tenha uma necessidade urgente de responder ao WhatsApp, essa é uma dificuldade minha, imediatamente que alguma coisa aconteceu e eu quero responder de imediato. Mas naquele momento eu tinha planejado fazer o meu exercício. Parece que aquela coisa da internet, do WhatsApp era urgentíssima, eu tinha que responder naquele instante. Mas no tempo, o exercício vai fazer mais diferença para mim. Se eu continuar a responder todas as coisas imediatas com essa preocupação focada de resolver tudo e não cuidar da minha saúde ao longo do tempo, eu posso estar ganhando em urgência, mas eu estou perdendo em significância. E às vezes alguns eventos da minha agenda que parecem tão legais, porque é o meu amigo que chamou, porque é o meu vizinho que quer que eu vá, porque é alguma coisa da minha família, pode ser menos importante no tempo do que um outro evento que eu tenha para realizar. Consegue entender, então, pegar aí um pouquinho essa ideia da significância? Eu começar a estabelecer a minha agenda, a agenda da minha igreja, a agenda da minha organização, por quanto mais valor eu tenho no tempo com aquilo do que com o evento em si, do que com aquele dado em si. Então isso vai fazer com que eu me torne uma pessoa mais seletiva e eu vou fazer então com que o tempo renda mais para mim, porque eu vou escolher com mais sabedoria em quais coisas eu vou investir o meu tempo. Voltando para Jesus, a comida é importante? É. Fazer uma mesa bonita? É. Mas Marta, eu não estou aqui todo dia. Então hoje é mais significante você sentar aqui e me ouvir. É mais significante do que a mesa, que você pode fazer essa comida outro dia. Talvez eu venha aqui com mais calma outro dia e talvez eu não volte nunca mais. Senta aqui e aproveita comigo, né? Então a gente percebe essa questão da significância quando você observa pessoas, por exemplo, que casaram-se e não curtiram a festa. Estavam tão preocupados com uma série de outras coisas, com o buffet, com o cerimonial, e não comeram nenhum docinho no seu próprio casamento. Não ouviram o sermão que o pastor ou a pastora pregou, porque já estavam preocupados como que ia ser a festa, não é? Então a gente percebe como a gestão do tempo, de fato, é uma questão emocional. E por isso eu preciso trabalhar as minhas emoções, fazendo com que eu consiga enxergar a significância no que eu estou fazendo, ao invés do evento pelo evento. E aí, galera, vocês estão comigo? Como é que é isso aí para vocês? Como é que é na vida de vocês essa questão aí da emoção na hora da agenda? Você já assumiu algum compromisso que você assim nem queria, mas porque você se sentiu pressionado por alguém? Você já deixou de fazer uma coisa que você entendia que era significante para você com receio do que os outros iam pensar? Você já deixou de cuidar da sua saúde para parecer para outra pessoa que você estava muito preocupada com ela na hora que ela colocou uma urgência para você? Já aconteceu isso com você?
porque comigo já aconteceu algumas vezes. E de vez em quando me pego ainda acontecendo, né? Então é um exercício constante trabalhar o meu emocional para que eu possa ter uma visão tridimensional do tempo. Então, quando eu pergunto, para poder fazer isso, eu vou dar para vocês aí 3 chaves de leitura na hora de pensar sobre como colocar alguma coisa na agenda. Então, a Isa está dizendo que já fez muitas vezes e ainda faz, né? Eu também, gente. Estou dizendo para vocês, nós estamos todos num caminho de aprendizado, né? Toda vez que alguém tiver algum problema aqui, mesmo que eu estou compartilhando com vocês, são das lutas que a gente ainda tem, né? Nós não vamos fingir que a gente já superou tudo, mas a gente pode melhorar. E todo mundo melhora quando um líder melhora, já disseram, né? Quando eu penso em olhar a minha agenda, pegue a sua agenda hoje, a sua agenda da próxima semana, do próximo mês, e faça para ela as seguintes perguntas. Quando eu quero descobrir se uma coisa é urgente, eu tenho que perguntar para quando alguma coisa importa. Qual é o prazo que eu tenho disso? É rápido, é demorado? Quanto mais rápido eu tenho que entregar, mais urgente é aquela tarefa. Vou classificá-la na urgência. A segunda pergunta que eu vou fazer é: o quanto isso importa? Como é que isso importa, né? Quanto importa? É algo muito importante para mim ou é algo que se eu fizer não vai fazer muita diferença? É algo que importa muito para a minha organização? É fundamental, é essencial? Ou se a gente parar de fazer isso, ninguém vai ligar? E eu vou dar um exemplo para vocês aqui sobre importância. Quando meu marido e eu começamos a trabalhar com o discipulado, uma das coisas que a gente percebeu era que ter menos pessoas reunidas em mais lugares podia valer para a gente muito mais do que ter um tanto de gente, aliás, um pouco de gente só em um único lugar, porque aquilo é uma coisa tradicional. Então, por exemplo, a nossa igreja ela tinha um culto de terça-feira, ela tinha um culto de quinta-feira e ela tinha o culto de domingo e a escola dominical de manhã. Fora isso, a gente tinha várias outras congregações que funcionavam cultos em outros dias e a gente então, de maneira que de segunda a segunda a gente estava em algum lugar. E quando nós começamos a trabalhar com as células, uma das coisas que a gente percebeu era que precisávamos abrir um dia na nossa agenda para que as células tivessem condições de se reunir. Definimos então que começar pela quinta-feira podia ser uma boa, porque já tínhamos lá 8 anos de pastorado naquela cidade e a média de presença das pessoas no culto de estudo bíblico era assim 15 pessoas. Logo que a gente iniciou as células, com algum tempo passado, nós conseguimos reunir mais ou menos umas 300 pessoas durante as células em toda semana. Isso foi coisa assim de 3 anos depois que estávamos nesse processo. Muitos irmãos e irmãs reclamavam, dizendo assim, olha, mas a gente parou de ter o estudo bíblico, né? Só porque uma coisa não está acontecendo no templo, não quer dizer que ela não esteja acontecendo. Essa é a primeira questão da importância, né? Será que isso é muito importante? É muito importante que eu prepare um estudo bíblico e que eu venha toda quinta-feira na igreja? Eu tenho que avaliar. Qual a significância disso? Quantas pessoas eu estou atingindo com essa minha atividade? Então, a gente percebeu que preparar o estudo e treinar os líderes de célula, treinávamos 30 líderes, nós alcançaríamos 300 pessoas. Se a gente continuasse fazendo o estudo bíblico da maneira como ele sempre tinha sido feito, nós teríamos uma agenda cheia, mas não teríamos significância. Percebe? Essa aqui é a grande pergunta que eu tenho que fazer. É mais importante esse momento ou é mais importante o outro? Isso vai definir a minha agenda em termos de prioridades. E a significância, que é o último item, então eu tenho urgência, importância e significância. A significância me diz por quanto tempo essa coisa vai importar. Se eu fizer agora, qual é o impacto que essa coisa vai ter no tempo? Qual o impacto que ela vai ter na vida das pessoas? Que resultados isso vai trazer? Então, quanto mais significância uma coisa tiver, mesmo que ela não seja urgente agora, mesmo que ela não pareça importante, é nessa coisa que eu vou priorizar a minha agenda. E a maioria das vezes, o significante, ele não é urgente. Às vezes, o significante não está nem assim aos nossos olhos imediatamente, mas no tempo, aquilo é o que vai trazer maior resultado, né? Então, a gente precisa ter clareza disso. E como é que então eu posso, primeiro de tudo,
antes de entrar no meu cronograma exatamente, como é que eu posso me livrar de algumas coisas que às vezes têm me atrapalhado? Eu preciso aprender a multiplicar o meu tempo. Eu vou deixar para vocês aqui uma dica de leitura que vai esclarecer com bastante detalhe essa ideia e esse aprendizado que eu vim trazendo para a minha vida, que é essa ideia da multiplicação do tempo. Tem um autor chamado Rory Vaden e ele escreveu um livro chamado Procrastine de Propósito. Nesse livro, ele trabalha algumas ideias que eu vim trazendo para a minha vida e que deram muito resultado para mim. Ele fala que se eu quiser aumentar o meu tempo, bom, eu só tenho 24 horas, mas como é que eu otimizo esse tempo? Como eu aumento ele? Ele diz que eu preciso de 3 coisas. Eu preciso eliminar, eu preciso automatizar e eu preciso aprender a delegar. Eita, nós, né? A gente que gosta tanto de centralizar as coisas, quando a gente precisa delegar, é uma função. E muita gente também entende equivocadamente delegação como sendo, bom, o pastor quer ficar à toa, o líder de célula quer ficar à toa, e aí ele delega. Não, a delegação, além de me ajudar a concentrar no que é mais significante, também dá para as pessoas a oportunidade do aprendizado. Se eu sou alguém muito centralizadora, gente, bom, eu vou morrer e alguém vai ser colocado no meu lugar na sequência. Mas se eu sou alguém descentralizado, além de eu ter mais saúde, mais tempo para viver, eu também dou oportunidade para que outras pessoas se preparem para aquilo que eu entendo como importante na minha organização. Então, delegar nunca é negativo, né? Quando eu faço isso com uma consciência de liderança, quando eu preparo as pessoas para essa delegação. Como é que eu sei o que eu vou eliminar, automatizar e delegar? Bom, eu tenho que fazer perguntas. Toda a minha agenda se envolve em fazer perguntas que sejam significativas, porque senão eu vou constantemente ocupar meu tempo com inutilidades. Quais as perguntas, então, que eu devo fazer? Para eliminar, eu tenho que perguntar, eu posso viver sem isso? Realmente isso aqui é uma coisa que dá para eu abrir mão? Posso viver sem? Eu vou dar um exemplo para vocês sobre isso na vida da igreja. Às vezes, um pastor e uma pastora, um líder de célula, um líder de ministério, pode fazer um teste. A gente sempre fazia isso desse jeito, sempre fazia tal coisa, tal dia. A gente poderia parar de fazer por um tempo e ver qual o impacto que isso tem sobre a nossa comunidade. E eu já percebi que muitas coisas que eu parei de fazer, ninguém nem percebeu que eu tinha parado. Talvez muitas das pessoas que estão se queixando disso ou daquilo dentro da organização não estão lá, não participam, não estão diretamente vinculadas com aquilo. Então, a gente precisa perguntar se eu posso viver sem essas coisas que às vezes estão me ocupando, mas que só me deixam mais ansiosa, mais angustiada ou me roubam o meu tempo. Se eu puder eliminar e eu fizer essas perguntas e chegar à conclusão de que aquilo não está fazendo falta, então eu elimino e aí eu vou ganhar mais qualidade de tempo. Foi o que a gente fez sobre o estudo bíblico, né? A gente poderia eliminá-lo, porque ele aconteceria de maneira muito mais multiplicadora nas casas das pessoas a semana inteira, né? Então, a gente precisa fazer essa pergunta. Será que eu não estou fazendo isso só por tradição? Será que eu não estou fazendo isso só por costume? Será que eu não estou fazendo isso só porque é um hábito e talvez eu devesse mudar esse hábito? A segunda coisa é que eu posso automatizar. Gente, tem um monte de coisas que ocupa a gente, que toma nosso tempo pra caramba, mas que a gente pode automatizar, né? E a gente às vezes fica assim, né? Sem saber usar a tecnologia a nosso favor, né? A pandemia nos ensinou muito sobre isso. A gente poder usar mais o WhatsApp positivamente para as nossas organizações. A gente poder... Já viram aquela história que o povo diz? Essa reunião aqui podia ter sido um e-mail? Né? Já aconteceu isso com você? Participar de uma reunião, às vezes já me aconteceu. E às vezes eu chegava aqui em casa e falava com meu marido assim, meu Deus, eu fui naquela reunião, ou eu fui naquela atividade, perdi 2 dias da minha vida, né? E essa sensação não é horrível? Que você foi e não teve resultado? Que aquilo não funcionou? Então assim, ao contrário, como que é maravilhoso você sair de uma reunião e falar, meu Deus, eu aprendi um monte de coisa, isso foi ótimo, né? Eu, assim, saí de lá com alguma coisa que acrescentou para minha vida. Então, para que a gente possa também observar isso nas nossas atividades,
nós precisamos perguntar pela automatização. Isso pode ser sistematizado? Tem um jeito de fazer isso melhor? Não é? Tem um monte de aplicativos hoje que facilitam a vida da gente em vários sentidos. Então, por exemplo, eu percebi que para mim, pode ser que não funcione para todo mundo. Você precisa descobrir o que funciona para você. Para mim, por exemplo, ter uma pessoa para me ajudar a fazer o exercício físico usando o celular, ao invés de eu ter que ir na academia, funcionou melhor, né? Porque às vezes eu penso, nossa, eu tenho que deslocar, o dia hoje foi tão dificultoso, ainda tenho que sair daqui, atravessar o trânsito para ir no lugar. Quando eu tô aqui com o meu aplicativo e o meu instrutor no WhatsApp vai me pedindo aí os controles, as coisas, eu funciono melhor, né? Como é que isso funciona para você, né? E aí você tem que fazer essa pergunta, dá para automatizar? Outra coisa que muita gente, às vezes até hoje, gasta um tempão na vida, indo lá no banco, pagando as suas contas, uma a uma, né? Tem uma coisa que a gente que é pastor faz, que é chatíssimo, gente, falar que isso é verdade, que é o tal da gente ser, por exemplo, autônomo pelo INSS. Todo mês, a gente tem que ir lá, dia 15, pagar a guia, né, do nosso INSS para que a gente fique certinho. Boa parte dos bancos já oferece hoje a possibilidade da gente programar esses pagamentos. Então, no começo do ano, eu me sento aqui, no dia é super chato, vou gastar umas horas boas programando tudo, mas depois o resto do ano eu não tenho que pensar naquilo. Quantas coisas você está fazendo na sua agenda que você podia automatizar? Consegue pensar alguma delas aí hoje? Algum serviço ou facilidade que você começou a usar recentemente? Quer colocar aí nos comentários para mim? Qual é a coisa que você fazia todo dia e agora você aprendeu que pode otimizar, que pode automatizar? Talvez aí o pagamento das contas no débito automático, talvez aí um processo aí de fazer a lista de compras ao invés de ir no mercado sem uma lista. Ir ao supermercado com uma lista otimiza demais o nosso tempo, né? Também faz com que a gente possa funcionar melhor. Sobre essa questão do uso do tempo, até a fome faz diferença, gente. Pesquisas demonstram que se você vai ao supermercado fazer compra e aí você tá com fome, você vai demorar mais e gastar mais. Zilene, dá para programar, minha filha, o recolhimento do INSS. Uma alegria da nossa vida. Pelo menos assim no banco que eu uso funciona, né? E aí eu sei que outros também têm esse tipo de serviço automatizado. Nunca mais ter que preocupar com isso é uma alegria. Ainda mais que quando a gente atrasa, tem uma multa de todo tamanho para pagar, né? Então, a gente pode automatizar. Pode ser sistematizado, né? Ninguém mais aguenta aí, né, a gente ficar em fila para nada, pelo amor de Deus. Vamos evitar, né? E a última coisa que eu tenho que perguntar é, isso pode ser delegado? Existem coisas na sua tarefa, dentro de casa, e o pessoal tá elogiando os bancos digitais aqui, né, nos comentários. Nem tudo pode ser delegado. Existem coisas na sua casa, existem coisas na sua igreja, na sua liderança, que são a sua responsabilidade. Coisas essenciais, coisas assim que é o seu olhar, né, o seu olhar estratégico que vai fazer diferença ali naquela comunidade. Mas existem coisas que podem ser delegadas. E muitas vezes você está se preocupando com coisas periféricas quando você deveria estar preocupando com coisas centrais. Vou dar para você um exemplo prático da vida nossa pastoral. Eu já tive amigos e amigas pastores e pastores que, por exemplo, eles queriam controlar até o tipo da música que ia cantar no louvor, assim, cada hino, né? E às vezes o louvor tinha ensaiado durante a semana, o pastor nem passou o sermão, aí ele chega 5 minutos antes do culto começar e ele quer dar uma lista pro louvor. Vocês vão cantar essas músicas aqui, né? Se ele tivesse delegado, isso é, ele falaria com antecedência, faria cursos capacitando essas pessoas, ajudaria o Ministério de Louvor a ter uma dimensão um pouco mais teológica na seleção das músicas, ele não ia ter que se preocupar em ficar domingo a domingo dizendo essa pode, aquela não pode, né? Quando a gente faz isso com antecedência, é tão interessante que a própria comunidade já começa a fazer essa análise e essa seleção e eu adquiro uma qualidade do meu corpo ministerial. Também já me aconteceu de, às vezes, o pastor tá ali na vida da igreja e com tanta coisa para ele preocupar no culto, ele tem que buscar os irmãos, né? Já aconteceu isso, de às vezes o pastor ter que sair para buscar os irmãos em casa, porque ele é o único que dirige lá a Kombi da igreja e aí tem que buscar todo mundo.
Resultado, o pastor sai dali, né? Sai dali, rodopia atrás de todo mundo. Chega faltando 5 minutos para o culto começar, todo esbaforido, suado, cansado, vai para o altar, não tem aquela entrega, não tem aquela satisfação, tá ali agitado com muitas coisas, igual Marta. Quando o culto termina, ele tem que levar os irmãos tudo de volta para casa. E aí ele não consegue cumprimentar o visitante, ele não consegue dar uma orientação para o ministério da mordomia, ele não consegue cuidar ali das questões administrativas da igreja, não consegue observar como é que os irmãos estão se comportando. Resultado, aquela qualidade que ele devia ter no culto, ele não tem, porque ele é motorista. Ele não foi chamado para ser motorista, ele pode delegar isso para outra pessoa, né? Ele pode trabalhar de uma maneira diferente. Às vezes pastores e pastoras que estão preocupados com a toalha do altar, com o jeito que corta o pão no dia da ceia. Minúcias. Minúcias que outra pessoa poderia estar ali realizando com muita excelência, né? E que você poderia delegar para alguém, mas você mesmo está fazendo. Isso gera muito prejuízo. Deu para perceber então, gente, como é que é importante a gente saber eliminar, automatizar e delegar dentro da nossa agenda? Quantos insights isso está dando? Quantas ideias isso está dando para você? Você consegue perceber na sua liderança ou na liderança de alguém esses tópicos que a gente está mencionando? Faz sentido para a sua vida isso? Comece então a fazer anotações, viu? Porque você vai ter que sair daqui com a tarefinha de pensar o que você vai fazer com a sua agenda e analisar a sua agenda a partir dessas chaves de leitura que a gente está fazendo aqui, né? Pode parecer que não, mas considerando que a gente eliminou, automatizou e delegou, a gente chega ali à segunda conclusão. Uma agenda lotada prejudica a produtividade. Gente do céu, como prejudica? Primeiro porque às vezes você entra e olha, meu Deus, tem tantas coisas para fazer. E aí você acaba não fazendo nada. Só o olhar, aquela grande quantidade de coisas a fazer, pode gerar na gente gatilhos. Não esqueça o que eu disse. A gestão do tempo é emocional. Então você precisa estar emocionalmente bem para lidar com a sua agenda. E quanto mais você acumula de coisas, mais isso vai gerar, ai meu Deus, aquela sensação de que eu não vou dar conta, que eu não vou dar conta. E aí você pode perder um dia precioso, um dia que Deus te deu para você se alegrar nele e regozijar nele, né? Porque a motivação, ela é uma corrida de 100 metros. Motivação é um trem que acaba logo. Não preocupa com isso, sabe? Toda hora a motivação da gente termina. Motivação não é uma coisa que dá assim, a gente fala em Minas, né? Igual goiaba, não. Então você precisa de tempo para ter consistência. E você precisa de tempo para se manter relevante no tempo. Então, você, para ter uma agenda boa, você precisa de pausas entre as coisas, né? E aí tá um dos grandes problemas, né? Inclusive da gente que é mulher, que além de tudo tem que lidar com as demandas da casa e outras coisas em um nível de intensidade maior, talvez, que a maioria dos homens, até pela cultura nossa, né, gente? Então, você precisa de pausas. Tem um livro que chama 1 Minuto, né? Essa autora, depois eu vou colocar aí nos comentários para você se eu me esquecer de alguns autores, porque eles vêm aqui na minha mente. Julie Hunt. Ela escreveu esse livro chamado 1 Minuto. Né? E tem alguns autores que também usam, ao invés dela, ela fala sobre isso, da importância de você dar intervalos entre uma atividade e outra. Por isso que ela chama de 1 minuto. Ela chama também de pensamento em branco, que é você tentar focar a sua mente em não pensar em nada quando você sai de uma atividade para outra, para você redirecionar a sua energia, os seus neurônios, né? A neurociência tem dado muitas contribuições sobre essa questão da agenda também. E tem outras pessoas que trabalham com uma técnica chamada Pomodoro. Nessa técnica Pomodoro, significa você separar 25 minutos de tempo, depois um intervalinho, depois você faz mais 25 minutos da atividade, depois mais um minutinho. Para mim, pessoalmente, essa técnica Pomodoro de 25 em 25 não funciona muito bem. Eu gosto de dar uma estirada, assim, eu vou escrever, então eu fico aqui 1 hora, 1 hora e meia, porque até meu pensamento entrar mesmo no texto, eu demoro um pouquinho. E aí, quando a gente tá naquele flow, né, que o pessoal fala, naquele fluir do texto, aí eu tenho que parar, porque eu botei aqui o tempo.
Então, para mim, não funciona muito bem. Mas eu gosto de blocos de atividades. Então, eu vou concentrar 2 horas nessa aula que eu vou assistir. Eu vou concentrar 1 hora nessa leitura que eu vou fazer. E aí, quando eu sinto que eu cheguei a um ponto daquela atividade em que a tarefa está concluída, eu dou um espaço, respiro um pouco, faço um exercício, levanto, tomo um café, uma água, e aí depois eu volto para a atividade seguinte. Então, eu preciso de ter esses intervalos. Então, você vai descobrir como é que isso funciona para você, né? Outro problema na agenda lotada, tanto de pastores e pastoras, quanto de líderes de ministério, quanto de igreja, aí eu vou tocar numa feridinha agora nossa, né? É a questão da repetição. E esse é o último tópico que eu quero tratar com você. Uma agenda lotada pode significar repetição. Todo ano a gente faz a EBF. Todo ano a gente faz o encontro com Deus. Todo ano a gente faz a festa do batismo. Todo ano, todo semestre a gente usa a revista na escola dominical. O grande problema não está em repetir esses eventos. Alguns deles até são necessários. Treinamento é uma coisa que a gente está sempre girando. Mas será que eu estou evoluindo? Essa é a outra pergunta que eu tenho que fazer. A cada ano que passa, esse evento está agregando novas pessoas? Ele está fazendo novas entregas? Ele está levando as pessoas ao crescimento? Elas se tornam melhores? Eu estava lendo um livro esses dias e o autor falava assim: tem gente que diz que tem 20 anos de experiência. No entanto, essa pessoa pode ter apenas 1 ano repetido 20 vezes. E aquilo assim bateu para mim de um jeito que vocês não têm noção, né? Será que eu estou fazendo muitas coisas e aí eu estou repetindo as coisas naturalmente, né? Uma agenda que é focada, em que eu coloquei ali a ideia da significância, aonde eu coloquei ali a ideia de multiplicar o tempo, é uma agenda focada, ela me permite inovar, ela me permite adaptar, ela me permite desenvolver novas ideias. E na maior parte das vezes, se eu ficar só no seguir, fazer, realizar, sem reflexão, eu tô perdendo espaço para o pensar, para o ser, porque a minha agenda tem que me melhorar. A minha agenda tem que melhorar a minha igreja, melhorar o meu ministério. A minha agenda tem que levar ao crescimento, ao engajamento. A minha agenda tem que me levar àquela sensação das coisas realizadas. Um versículo que eu penso muito e que eu falo para Deus que eu quero viver é aquele do servo sofredor. Também o servo está sofrendo, o bicho está pegando, mas quando ele chega diante de Deus, o texto diz assim: ele verá o penoso trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Um líder sempre vai ter uma vida que em alguns aspectos vai ser super pesada e vai ser difícil mesmo e vai ser corrida em alguns aspectos. Mas ao final da atividade, a entrega tem que trazer uma satisfação, uma realização. Poder chegar para Deus e dizer: tá aqui, Senhor, o meu ministério. Paulo fala isso num dos seus textos, um bilhetinho que ele escreve, quando ele fala assim: cumpra o ministério, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. Então, um ministério precisa ser cumprido, uma liderança precisa ser cumprida, e é por isso que a minha agenda tem que me levar ao crescimento, ao desenvolvimento. E eu preciso operar isso, preciso olhar para a minha agenda e dizer: o que eu não fiz que eu quero fazer? Que inovações estão sendo trazidas? Que novos espaços e ideias estão surgindo a partir de como eu organizo o meu dia a dia? Né? Então, eu preciso também ter esses intervalos para que eu possa avaliar. Então, toda boa agenda tem um espaço de avaliação. O que eu fiz foi bom? Deu o resultado esperado? É isso que eu quero? Então, a gente vai sair agora de uma agenda ativista para uma agenda ativa. Esse é o nosso objetivo. Bom, gente, a gente já está caminhando para o final da nossa live. Temos ainda alguns minutinhos que eu quero abrir para você. Quero te pedir para você fazer o seguinte: manda essa live aí no aviãozinho para alguém agora que você sabe que está enlouquecido com a agenda, precisando de uma ajuda, né? Se a dica valeu para você, bota aí também nos comentários, tira um print, por favor, marca aí nos seus stories que vocês estavam acompanhando essa live nossa, para que outras pessoas mais interessadas possam estar na semana que vem aqui, né? E eu quero agradecer, né?
Tem alguma pergunta que vocês querem fazer aí? Sobre esse tema, alguma dúvida que ainda ficou? Nós ainda temos aqui 5 minutinhos para eu poder conversar com vocês, né? A gente vai estar participando aí de todos esses conteúdos, deixando a live gravada para você. Deixa eu ver se alguém fez aqui alguma pergunta. A Irene está perguntando até que idade é bom estar de licença. Eu não entendi muito bem tua pergunta, Irene. Você pode reformular para mim? Vou me esforçar aqui para responder para você. Ficou ainda alguma dúvida sobre esses nossos aqui, sobre esses nossos tópicos que você queira perguntar? Deixa eu ver aqui. A Raquel está dizendo que foi uma bênção. Obrigada, Raquel. A Lídia Barbosa está dizendo que aprendeu bastante. O Vinícius também está aqui participando com a gente. A Sara está agradecendo. Sim, quando é a próxima? Bem, estaremos nas próximas quintas-feiras aqui, nesse mesmo horário, às 20 horas, tá? Participando desse momento. E a gente vai, então, trabalhar alguns outros temas, né? Que a gente pensa que são relevantes aí. O tema geral que a gente está colocando para essas próximas lives é desafios do líder. Então, a agenda é um baita desafio, né? Eu imagino que seja para vocês, que para mim é um baita desafio. E nós vamos ver outros desafios ainda. Como é que isso vai seguir aí para a sua vida. Então, por favor, esteja marcando aí, guardando essa data, participando com a gente, tá bom? A Neila também está dizendo que foi ótimo. A Cida também gostou muito. A Ana está dizendo que foram chaves essenciais. Depois eu quero ver as anotações de vocês aí, hein? E a prática disso tudo que a gente está vivendo. Gente, muito obrigado. Na próxima quinta-feira, nós estaremos aqui nessas nossas lives. Já vou adiantar aqui para vocês, ó, um segundinho só. Vou adiantar para vocês aqui os próximos temas, né? Hoje a gente estava falando de agenda cheia. E às vezes a nossa alma fica cansada, as coisas ficam vazias aí, mas a gente tem mais assuntos ainda. Deixa eu só não dar a hora errada aqui, a ordem errada para vocês. Vamos lá. A nossa próxima live, na próxima quinta-feira, ela vai falar sobre... Gente, tô enrolada aqui com o meu computador. A gente fica nervoso nesse negócio, e até quem tem experiência já fica meio nervosinho, né? A segunda live vai falar mais detalhadamente sobre urgência, prioridade e significância. O nosso tema vai ser sobre o imediatismo e como ele pode atrapalhar a nossa liderança ao longo do tempo, tá bom? Então, na próxima semana, a gente vai abordar ainda com mais profundidade esses 3 aspectos e vamos aprender como otimizar o nosso tempo e fazer boas perguntas para descobrir o que é, de fato, a significância na vida da gente e como podemos alcançá-lo, tá bom? Em algumas áreas da minha vida, eu quero louvar muito a Deus porque eu já tenho conseguido dar, assim, bastante significância. Isso faz com que eu faça boas perguntas antes de decidir se eu vou num evento, antes de eu decidir se esse assunto me interessa. Às vezes a gente acaba estudando coisas que a gente não quer, que não são importantes, fazendo coisas que às vezes não são tão importantes. Mas quando a gente aprende a significância, a gente consegue avançar melhor. Então, por favor, contribua aí compartilhando, manda aí para os seus amigos, aqueles amigos e amigas que você tem, que você acha que esse assunto seja importante para eles. E na próxima quinta-feira, vem estar comigo aqui, tá bom? Abraço aí, Regina, Mércia, Márcia, Ítala, Manu. Ei, Zilene, tudo bem? Temos aqui bastante pessoas, graças a Deus, na nossa live. E eu espero que esse tema tenha ajudado vocês aí a refletir sobre a sua agenda. Então, o meu desejo para você é que a sua agenda reflita o seu crescimento pessoal. Que a agenda da sua igreja reflita o seu crescimento pessoal. Tá bom? Esse é o grande desejo da gente, né? Que a vida de vocês seja transformada por isso e você vai se tornando um líder melhor. Crescimento é bom para todo mundo. Tira print aí e bota nos seus stories marcando a gente para que na próxima quinta-feira mais pessoas estejam presentes, amém? Quero orar por você. Temos 2 minutinhos e eu quero orar pela sua vida. Fecha seus olhos aí no seu lugar. A palavra do Senhor diz: vinde a mim,
todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O Senhor nosso Deus quer nos aliviar também na nossa agenda. Uma das maneiras que Ele quer fazer isso é que a gente possa olhar para as coisas certas, olhar para onde Deus está nos mandando olhar e caminhar com Ele. Então eu quero pedir hoje refrigério e quero pedir hoje calma para a sua vida. Senhor meu Deus, meu Pai, todos nós que estamos aqui nessa live agora somos teus servos e servas. Queremos te servir, Senhor, da melhor maneira possível. Mas às vezes nos sobrecarregamos, entramos em ativismos, ó Deus, e queremos fazer muitas coisas. Às vezes para mostrar para os outros, às vezes para parecer importantes, às vezes porque não sabemos discernir. E todos esses motivos acabam gerando esgotamento, ansiedade e angústia para nós. Nenhuma dessas coisas combina com a fé e nenhuma dessas coisas combina com a vida em abundância que o Senhor quer para nós. Tu sabes, ó Deus, de cada um dos nossos desafios, limites e pecados, mas hoje nós queremos colocar a nossa agenda diante do Senhor. Que, ó Deus, haja prioridade no nosso tempo para Ti. Que haja, ó Deus eterno, significância no nosso tempo para Ti. Para aqueles a quem nós amamos e para os projetos de vida que nós sonhamos, Senhor. Que tudo que nós vivemos, ó Deus, possamos agora submeter ao Teu critério e diante de Ti, Senhor, para que, ó Deus, além de todas as chaves que aqui aprendemos, que são práticas e são diárias, também o Teu Espírito Santo venha ser nosso grande instrutor, para que nós possamos escolher coisas que sejam de acordo com o Teu coração. Abençoe-nos, ó Deus, no uso do nosso tempo, abençoe a cada um de nós aqui, para que nós não estejamos mais cansados e sobrecarregados, mas que nós tenhamos vida e vida em abundância, e essa vida em abundância atinja cada um dos nossos liderados, com graça, com alegria e com paz. Não nos deixe adoecer por causa das coisas, ó Pai, que nos ocupam a mente, mas que possamos ter saúde no Senhor, tanto física, quanto mental, quanto emocional. Dá-nos vitória, Deus, sobre a nossa agenda, que ela reflita a nossa vida contigo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus abençoe vocês. Grande alegria estar aqui com todos. O Senhor os abençoe mais e mais.